Beleza aí, seus lindos? Voltamos aí para prosseguimento do nosso encontro de hoje. Fechamos, então, na primeira parte da aula, nosso bloco 1, a parte do direito constitucional tributário, que é a parte mais densa que tem mais regras, tem mais exceções, é a parte que, se um examinador quiser encher o saco, ele vai encher com mais profundidade, porque a parte jurisprudencial é muito vasta. E tem a parte agora de normas gerais. Então, a normatização geral, em regra, você não tem muita dificuldade, porque se você segue uma sequência lógica de estudo, você vai ver que, óbvio, muita coisa vai depender, por óbvio, da sua memorização. Né? Tem gente que fala, isso aqui não memoriza, isso aqui entende. Quer que eu seja bem sincero, filho? Não. Memoriza essa jossa. Por quê? Porque cai de forma memorizada mesmo. Se você memoriza certos itens, eu vou entender com profundidade. Você não vai entender com profundidade de tchonga nenhuma. Deixa para entender com profundidade na pós, no mestrado, no doutorado. A gente temos que otimizar. Então, o que é a otimização? O que você precisa memorizar para poder passar? Passou esse entrave? Show! Vai para o próximo e aprofunda naquilo que você quiser. Então, dentro dessa parte que se refere à normatização geral, as normas gerais em matéria tributária, eu vou apagar esse lado aqui para vocês. E nós vamos falar do primeiro item das normas gerais, que é o tema de legislação tributária. É óbvio. Se pergunta para mim ou para você, o que você entende por legislação tributária? A gente vai bater, é um conjunto de leis. Só que a expressão legislação tributária não é apenas um conjunto de leis. O artigo 96 do Código Tributário Nacional diz que a expressão legislação tributária compreende, primeiro aspecto, as leis. Bom, leis. Que leis nós nos utilizamos em matéria tributária? Por óbvio, a primeira lei, nós temos a lei complementar. A lei complementar tem o seu papel definido lá no artigo 146 da Constituição. Ali vai dizer quais são os 3 principais papéis da lei complementar enquanto fonte da legislação. O que eu preciso mesmo que você memorize é que a lei complementar terá o seu uso obrigatório quando houver uma expressa previsão constitucional. Quando que eu vou me utilizar da lei complementar? Quando a Constituição obrigar. Quando a Constituição Federal não falar nada, é lei ordinária. Mas nesse aspecto, veja, primeiro aí, tema importante, lei complementar. Quando que eu vou ser obrigado a usar lei complementar em matéria tributária? Quando a Constituição mandar, filho. E você guarda, bom, tem lá as funções do artigo 146 que eu vou ler e vou guardar. Mas, independentemente disso, pode ser que a prova coloque assim para você. Pode ser que a prova coloque assim. Quais são os tributos que dependem de lei complementar? Isso despenca na prova. Qual o tributo que, obrigatoriamente, para ele ser criado, ele vai depender de uma lei complementar? Primeiro, o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas.
A Constituição exige que esse tributo, para que ele possa ser criado, só é possível que a União se utilize de lei complementar. Segundo tributo, que a gente viu há pouco, o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, a Constituição Federal também exige. União, se você for criar, você vai ter que criar este tributo mediante uma lei complementar. Os impostos residuais, que é o mesmo que a gente falar da criação de novos impostos. Então, se a União quiser criar um novo imposto, ela pode, desde que, dentre os requisitos a serem observados, isto venha a depender também de uma lei complementar. E, por fim, as contribuições sociais residuais. Estas, lá no artigo 195, no parágrafo 4º, vai exigir observância do artigo 154, inciso 1º, e você vai guardar. Vamos para criar uma nova contribuição social, também vai depender de lei complementar. Você vai memorizar para a prova esses 4. Estes dependem do uso de lei complementar. O que não tiver aí, vai depender do quê? De lei ordinária. Você faz uma exclusão. Estes 4 eu sei que precisa de lei complementar para ser criado. Então, o que não tiver aí, lei ordinária cumpre. E você também vai colocar que, além de ter tributos que dependam de lei complementar, nós também temos incentivos fiscais que dependam de lei complementar. Vai ter determinados incentivos fiscais que a Constituição vai obrigar. Esse incentivo só pode ser criado se a lei complementar assim instituir. O primeiro que a gente tem é o tratamento favorecido de microempresa e de empresa de pequeno porte. Esse tratamento favorecido de microempresa e de empresa de pequeno porte, a Constituição Federal exige lei complementar. Exige lei complementar. O exemplo que a gente tem, que já foi criado, é o Simples Nacional, que foi instituído pela Lei Complementar 123, em 2006. Então, esse aqui é um tratamento, é um incentivo fiscal que a Constituição vai obrigar. Olha, esse, para que possa ser criado, vai depender de lei complementar. E um outro incentivo fiscal, que também depende de lei complementar, um outro incentivo fiscal que também depende de lei complementar, são os incentivos fiscais de ISS. Então, para que os municípios possam criar seus incentivos fiscais, eles obrigatoriamente devem observar uma lei complementar nacional. Tá? São Paulo quer conceder uma isenção de ISS, beleza. Para que São Paulo conceda essa isenção de ISS,
São Paulo vai ter que observar um regramento próprio na Lei Complementar Nacional. O município de Cabrobó quer conseguir uma lei complementar, quer dar um incentivo fiscal de ISS. Esse incentivo fiscal só vai ter validade se tiver previsão e suporte nessa Lei Complementar Nacional. Você vai memorizar esses dois. O que não tiver aí, qualquer outra espécie de incentivo fiscal vai depender de lei ordinária. Então, o uso de lei complementar na legislação, esses são os itens mais importantes. Aí nós temos a lei ordinária. O papel da lei ordinária é o papel que está traduzido no artigo 97 do CTN. Para efeitos da tua prova, é mais fácil você memorizar a lei complementar, e o que não for por lei complementar vai ser por lei ordinária. Você faz uma exclusão. Mas o papel da lei ordinária é o do próprio artigo 97 do CTN. E você também pode colocar nesse conjunto leis a medida provisória. A medida provisória, é óbvio que na sua origem ela não é uma lei. Só que a medida provisória, ela pode vir a ser convertida em lei. E o uso de medida provisória em matéria tributária está disposto no artigo 62, no parágrafo 2º da Constituição, que vai justamente dizer que a medida provisória pode ser utilizada para instituir ou aumentar impostos. A Constituição autoriza usar a lei complementar, a medida provisória para instituir e aumentar imposto. Para outro tributo ela não pode. Lembre-se que a Constituição também diz categoricamente: medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. O que for de competência de lei complementar, MP não passa nem perto. Então, eu posso inserir nesse vocábulo legislação tributária, quando se falar em leis, a gente engloba lei complementar, lei ordinária e até mesmo a possibilidade do uso de medida provisória. Só leis? Não. Aí vem a expressão legislação tributária, e diz que, além das leis, também faz parte do vocábulo legislação tributária, os tratados e convenções internacionais. Tratados e convenções internacionais têm sua previsão lá no artigo 98 do CTN. Como é que o Brasil adota no direito internacional o sistema de utilização dos tratados aqui no Brasil? Porque existe aquele sistema chamado monista, em que a partir do momento que o tratado é firmado,
seja com um país ou com mais de um país, então, seja tratados bilaterais ou multilaterais, a partir do momento que firmou o tratado, ele já tem vigência no território daquela nação. Esse sistema monista, por exemplo, a Rússia adota. Então, o senhor Vladimir Putin, na condição de presidente, ele firma um tratado, a partir do momento que ele assinou, esse tratado já tem vigência na ordem interna. O Brasil adota o sistema dualista, ou seja, para que um tratado firmado com outra nação possa ser utilizado em território nacional, ele tem que ser ratificado pelo Legislativo. E em matéria tributária, você não pode confundir tratado em matéria tributária com tratado de direitos humanos. Tratado internacional de direitos humanos tem um tratamento diferente. O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, vai dizer, primeiramente, que mesmo que um tratado, inclusive o Supremo diz, mesmo que um tratado de direitos humanos ele não seja ratificado com quórum de emenda, ele terá pelo menos força supralegal. Ele vai estar acima das leis internas do país e abaixo da Constituição. Em matéria tributária, o tratado e convenção internacional, após ratificação, gozará de força de lei ordinária. Então, em matéria tributária, se um tratado for ratificado pelo Legislativo, esse tratado vai ter força de lei ordinária. Para que nós utilizamos os tratados internacionais em matéria tributária? Então, qual passa a ser a finalidade principal dos tratados internacionais em matéria tributária? Primeira função: evitar a bitributação sobre renda entre países signatários. Então, o Brasil ele pode firmar acordos internacionais dizendo o seguinte: se uma pessoa recebe rendimentos do exterior, ela não será tributada no Brasil, ou a tributação será apenas da diferença que não foi tributada. Então, vamos aqui colocar um exemplo. Imaginemos que uma pessoa recebe rendimentos de uma determinada nação e aquela nação, o imposto de renda tem um valor hipotético de 20%. O Brasil, o teto máximo é de 27,5%. Então, pode acontecer de um tratado dizer o seguinte: ela já foi tributada lá na origem? Já, em 20%. Então, aqui, ela não vai ser tributada de 27,5%, ela vai apenas ser tributada a diferença que ainda não foi tributada. Então, aqui ela vai ter tributado de 7,5%. Isso pode acontecer? Pode. Assim como eu posso ter um tratado que diga o seguinte: se já foi tributado no país de origem, não vai ser tributado aqui. Então, não vai ser bitributado. Pode acontecer? Pode. Assim como eu posso ter um tratado para concessão de incentivos relativamente à importação e à exportação. Então, concessão de incentivos para importação e exportação. Dentre os tratados internacionais que têm influência tributária, que o Brasil faz parte,
Talvez um dos maiores exemplos que a gente tem é o GATT ou GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras. Esse tratado, GATT, o Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras, ele é um acordo internacional que ele é multilateral, ou seja, ele é firmado por vários países. Nós temos aí mais de 70 países que aderiram a esse acordo internacional. E tem uma cláusula interessante nesse acordo. Uma das cláusulas que esse acordo internacional traz é a seguinte: se eu importar um produto de um país que é signatário do GATT, então eu vou fazer a importação de um produto de um país que é signatário do GATT, eu também sou. Esse produto importado vai gozar do mesmo benefício fiscal do seu produto similar nacional. Então, para você entender, imaginemos, o Brasil é signatário do GATT e o Chile também é. O Brasil importa salmão do Chile. Isso é uma verdade. O Brasil importa salmão do Chile. Vamos imaginar que os pescados brasileiros tenham incentivo de ICMS. Esse salmão do Chile também terá o mesmo incentivo fiscal. Aí a pessoa fala, peraí, mas a União está concedendo isenção de ICMS? Não, não é a União. Porque quando o Brasil firma um tratado internacional, ele não está agindo como pessoa jurídica de direito público interno. Ele está agindo como sujeito de direito internacional. Ele está pensando dos interesses da nação como um todo, então não da União enquanto ente federativo. Ah, então é possível? É possível. Tanto isso é uma grande verdade, que você pode colocar, que inclusive a gente tem, vou colocar aqui desse lado para você, uma súmula. Tem várias, né? Mas eu vou colocar a súmula que talvez seja uma das mais importantes, que é a súmula 575 do STF, que fala justamente disso. Depois você vai dar uma lidinha. Então a gente viu aí finalidade dos tratados e convenções internacionais. O que mais faz parte da expressão legislação tributária? Decretos. Os decretos. Quando se fala de decreto, nós temos decretos, que são para a gente um dos mais importantes, que são aqueles oriundos do Poder Executivo, que são os decretos executivos. Esse decreto do Poder Executivo, ele pode ser utilizado mediante uma autorização constitucional e também, em regra, quando eu tenho um caráter extrafiscal. Ah, então quando que eu vou usar um decreto do Poder Executivo? Primeiro, quando a Constituição mandar, ou autorizar. Segundo, em regra, quando eu tenho uma tributação que tem um caráter extrafiscal. Normalmente, quando o tributo ele é criado com uma finalidade tipicamente arrecadatória. O que é que eu quero com o tributo? Encher o cofre público de dinheiro. Só que existem tributos que a principal finalidade não é a arrecadação propriamente dita. Tem tributos que a principal finalidade é a regulação da economia.
a questão da arrecadação acaba se tornando secundária. O que se preserva é a regulação econômica. Para que você se recorde disso. Se eu tenho um país que ele importa muito e ele exporta pouco, ele se encontra na balança comercial em déficit. Se, pelo contrário, ele exporta demais e importa pouco, dentro da balança comercial ele está em superávit. Só que esses dois extremos, a médio prazo, eles são prejudiciais à economia, tanto o excesso de déficit quanto o excesso de superávit. Então, nesse caso, uma forma de regular a balança comercial é mexer justamente na tributação, que envolve importação e exportação. Então, nós temos situações em que o decreto do Poder Executivo terá uma autorização da Constituição para ser manejado. É o que acontece no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, que vai dizer que o decreto pode ser utilizado para alterar as alíquotas de 4 impostos federais: importação, exportação, IPI e IOF. Então, essas 4 alíquotas desses 4 tributos podem ser alterados. E o mesmo se dá nos termos do artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, letra B da Constituição, que diz que também o decreto pode ser utilizado para reduzir ou para restabelecer as alíquotas da CID Combustíveis. Então, essas são as duas situações onde o decreto do Poder Executivo tem autorização constitucional para atuar, para alterar as alíquotas de importação, exportação, IPI e IOF, e para reduzir e restabelecer a alíquota da CID Combustíveis. Essas são as duas autorizações que a Constituição coloca para decreto executivo. A gente também não pode desprezar, além do decreto do Poder Executivo, a possibilidade de uso do decreto do Poder Legislativo. Porque vai ser justamente esse decreto do Legislativo utilizado para ratificar tratados internacionais. Quer dizer, então, eu vou depender de um decreto legislativo, por exemplo, para ratificar tratado internacional. Eu posso ter tratado internacional em matéria tributária. Como eu também posso ter um decreto do Legislativo para estabelecer efeito ex tunc na rejeição de medida provisória. Então, quando uma medida provisória ela é utilizada e ela é rejeitada, se o Congresso rejeitar a MP, abrir-se-á um prazo de 60 dias para que o decreto legislativo regulamente os efeitos da MP rejeitada. Claro. Então, vamos imaginar que uma medida provisória
foi colocada para votação no Congresso. O Congresso rejeitou a MP. Quando o Congresso rejeita a MP, a Constituição diz que abre um prazo de 60 dias. Nesse prazo de 60 dias, o Congresso Nacional pode expedir um decreto para atribuir efeito ex tunc na medida provisória. Você fala, Caio, mas como assim? Vou te explicar. Você não concorda que quando uma medida provisória ela é publicada, ela já goza de efeitos? Essa não é a regra. Ela entra em vigor, ela é publicada e já goza de efeito. Então vamos imaginar, por exemplo, vou te fazer uma alusão em matéria tributária. Pensa que foi editada uma medida provisória que aumentou, por exemplo, a alíquota de imposto de importação. Vamos imaginar que isso não foi feito por decreto, foi feito através de uma medida provisória. Tá bom. Aumentou a alíquota de um determinado imposto federal. Só que a CMP foi rejeitada. E aí o pessoal pergunta, mas peraí, aquele valor que eu paguei, eu vou ter direito de restituição ou não? Eu vou falar, isso vai depender do que o decreto legislativo fizer. Porque se o decreto legislativo ele for editado atribuindo efeito ex tunc, toda a eficácia da medida provisória naquele período em que ela vigia foi para o saco. Ou seja, então aqueles que pagaram o valor terão direito ao quê? À restituição. Se o decreto não for emanado, vai manter os efeitos da MP enquanto ela vigorava. Aí ninguém vai ter direito de restituição. Essa é a importância do decreto legislativo, por exemplo, que pode se estabelecer no campo tributário. Rejeitou uma MP, beleza, era uma MP que tratava de matéria tributária. Tá, mas como é que vai ficar os efeitos? Mantém aqueles efeitos, não vai manter os efeitos, isso vai depender de um decreto legislativo. Tá claro, queridos? E para a gente fechar essa parte da legislação, existem ainda, além das leis, dos tratados e convenções internacionais, dos decretos, nós temos as normas complementares. Essas normas complementares, elas complementam as leis, complementam os tratados, complementam os decretos. E a gente precisa saber quais são essas normas complementares. Quais são elas? Como é que a gente utiliza disso? Então, a primeira norma complementar que a gente tem são os atos administrativos normativos. Em matéria tributária tem uma porrada, que é a questão para você guardar das instruções normativas, das portarias, dos regulamentos. Então, sai lá uma instrução normativa da Secretaria da Receita Federal. Aí a OAB pode falar assim, olha, a Receita Federal editou uma instrução normativa. Essa instrução normativa faz parte da legislação tributária? Vai falar o quê? Essa instrução normativa faz parte das normas complementares, que faz parte da legislação tributária. Então, é uma legislação tributária. Há uma portaria do Ministério da Fazenda. O regulamento de um determinado imposto, então, por exemplo, regulamento de imposto de renda, regulamento do IPI. Faz parte da legislação? Faz. São normas complementares. Olha só isso. Além dessa situação, as decisões de órgãos singulares
ou coletivos, as decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, cuja lei determine eficácia normativa, também é uma norma complementar. Você fala, agora enrolou meio de campo barato aí. Vamos nos recordar do direito administrativo. Órgão público. Órgão público tem personalidade jurídica? Um órgão público, ele tem personalidade jurídica? Não. Ele é um ente despersonalizado. Ele é um centro de competências e de atribuições que é investido por uma pessoa física. Essa pessoa física é um agente público. Então, o órgão público ele não tem personalidade jurídica. Ele é hierarquicamente subordinado. Então, o que é um órgão singular? Órgão singular é aquele que se perfaz pela manifestação de uma única vontade. Então você tem, por exemplo, a Delegacia da Receita Federal, você tem a decisão de um delegado da Receita Federal. A decisão do delegado é uma decisão que advém de um órgão singular. A decisão dele perfaz a manifestação de vontade daquele órgão. Agora, nós temos órgãos colegiados ou coletivos, que são aqueles que dependem da manifestação de mais de uma vontade para que tenha eficácia. Você tem, por exemplo, uma decisão do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É uma decisão colegiada. Eu preciso de manifestação de mais de uma vontade para que aquela decisão tenha eficácia. Se essas decisões, a lei atribuir que tem eficácia normativa, elas fazem parte da expressão legislação tributária. São normas complementares. Então, tanto a decisão de um delegado da Receita Federal, quanto a decisão de um Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de um Tribunal de Impostos e Taxas, é uma decisão colegiada que, se tem uma determinação legal que tem eficácia normativa, é uma norma complementar. Tá? Nós temos aqui ainda as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Você fala, bom, práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Que diabo é isso? Os costumes administrativos. O que é um costume? Não é uma prática reiterada de um ato que ele acaba tendo força normativa como se lei fosse? É a mesma ideia. Por que um auditor fiscal da Receita Federal exige tal livro? Está na lei? Não. Mas todos eles pedem, porque aquilo se tornou um costume. E acaba tendo força normativa. É uma norma complementar? É uma norma complementar. Então, há uma pergunta que eles podem fazer. Pode-se utilizar costumes em matéria tributária? Pode.
nas questões administrativas? Plenamente possível. Eu não posso me utilizar de um costume para criar um tributo. Agora, por exemplo, para tratar de questões de documentação, forma de fiscalização, isso é plenamente possível acontecer. E ainda nós temos, dentro das normas complementares, para fechar as normas complementares, você vai colocar que nós temos os convênios, que entre si celebram a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Convênios que entre si celebram. Veja, convênios eles são acordos firmados entre os secretários de Fazenda. Convênios são acordos que são firmados entre os secretários de Fazenda. Veja, é possível ter um convênio entre estados, é possível ter convênio entre municípios, é possível ter convênio da União com um determinado estado da federação. Esses convênios, esses acordos que são firmados, eles fazem parte, sim, das normas complementares e, consequentemente, da legislação tributária. Para que você possa guardar isso para efeitos de prova, de uma forma mais didática, né? Em vez de ter um monte de questão escrita dessa forma, você pode até montar uma forma de um quadro. Então, você coloca, né, aqui, legislação tributária. Faz parte, então, inicialmente, legislação tributária, leis. Aí você coloca, pode ser tanto uma lei complementar, uma lei ordinária, uma medida provisória. Aí nós temos os tratados internacionais. Temos decretos que podem ser tanto oriundos do Poder Executivo, como oriundos do Poder Legislativo. E nós temos normas complementares. Essas normas complementares temos atos administrativos normativos, decisões de órgãos singulares e coletivos, costumes administrativos e convênios. Então, tudo isso aqui é o que a gente estuda acerca da expressão legislação tributária.
É uma forma de você tentar, através de um quadro, facilitar a tua memorização. E quando você for utilizar sempre do estudo dessa parte, por óbvio, você vai analisar não só isso, mas o que cada item desse pode ser feito. Então, para que serve uma lei complementar? Você tenta recordar uma lei ordinária, uma medida provisória, qual a finalidade de um tratado internacional, onde que eu uso o decreto executivo e o decreto legislativo, um ato administrativo normativo, uma decisão de um órgão singular, de um órgão coletivo, costume. Então, você faz esse tipo de estudo, acaba facilitando mais a tua vida nesse sentido. Muito bem, muito bem. Então, a partir da próxima aula, o nosso próximo encontro, a gente entra na parte que vai se referir à obrigação tributária, a partir da obrigação tributária para frente, e segue normalmente a nossa temática. Enquanto isso, vocês vão anotando aí esse quadrinho, se eventualmente quiser tirar uma foto, tira uma foto para depois guardar e aí facilitar teu estudo. Certinho, queridos? Muito bom, hein? Então a gente falou de bastante tema hoje, bastante coisa para você estudar. Próxima aula a gente mantém aí o foco nos estudos para poder arrebentar na prova, beleza? Obrigado pela tua atenção, Brasil inteiro aí, pessoal da sala. Tenham ótimos estudos, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.